dessas crises existenciais que a gente passa, nós vamos sofrendo esse tipo de ataque na nossa alma, e gradativamente nós vamos deixando de acreditar naquilo que nós carregamos. Mas o fato é que quando um homem, ele se posiciona dentro da sua casa, como nós já falamos nos últimos dias aqui no seminário, quando ele está reposicionado diante de Deus, ele se torna a boca de Deus naquele lugar. Então ele traz a ordem do céu, ele traz o governo do reino, ele estabelece a vontade de Deus, tanto na vida financeira, quanto na vida profissional, quanto na vida familiar, na vida afetiva. Enfim, ele traz a vontade de Deus, ele estabelece o governo de Deus, através da unção que está deliberada sobre a sua vida, a unção que está encharcando a sua vida. E para isso nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está bradando, àquilo que o Senhor está falando. Queria que você abrisse um texto comigo bem rápido, de Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Efésios 5 diz assim: vede, pois, versículo 15: vede, pois, com diligência como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Repita comigo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Simples. Se nós estamos atentos ao tempo de Deus, discernindo as estações espirituais, se nós estivermos ligados aos ciclos do reino, às movimentações do céu, nós vamos ter entendimento de como nós devemos nos posicionar naquele determinado tempo. Nós vamos andar conforme aquela determinada estação. É loucura você andar com uma blusa de lã em pleno verão, assim como é louco você andar de regata num frio, porque nós precisamos nos adaptar a cada estação, a cada tempo. E para isso nós precisamos estar atentos à mudança do clima, à mudança da atmosfera, à mudança do ambiente. E quando esse texto fala muito ao meu coração, porque nós precisamos remir o tempo. E a palavra remir aqui, ela significa resumir. Então aquilo que às vezes você demoraria 5, 10 anos para fazer, se você está debaixo de um entendimento revelado, se você está debaixo de revelação, você leva muito menos tempo. Talvez você leve 5 meses, talvez você leve 5 dias, talvez você leve 5 semanas, porque você consegue reduzir o tempo, porque você já não anda mais como louco, você já não anda mais como insensato, você anda de forma inteligente, você anda de forma sábia. E aqui diz: vede com diligências como vocês andam, não como nécios, ou seja, não como imaturos, mas como sábios, pessoas que têm um entendimento revelado da parte de Deus. E isso vai fazer com que vocês venham remir o tempo. E remir o tempo fala de nós trabalharmos de uma forma a cooperar com o propósito de Deus. Muitas vezes Deus tem vontades para liberar sobre as nossas vidas. Ele sempre tem uma promessa, Ele sempre tem um propósito, mas tem coisas que Ele deseja, destravar na nossa vida. Entretanto, por conta das nossas imaturidades, das nossas inexperiências, das nossas infantilidades, nós estamos presos numa vida infantil, nós não conseguimos crescer, não conseguimos amadurecer, e isso faz com que a gente perca o tempo de Deus, e a gente não consegue remir o tempo. E Deus está nos chamando para viver uma nova forma de vida, porque quando você entende como Deus trabalha, você coopera para o trabalho de Deus. Volto a dizer, Deus tem vontades, Deus tem desejos, Deus tem promessas, Deus tem propósitos para serem liberados sobre a nossa vida. E se nós estivermos atentos aos movimentos do céu, se nós estivermos atentos aos movimentos de Deus, então nós vamos reagir da maneira correta, nós vamos ter atitudes também da maneira correta. E isso vai fazer com que haja uma sinergia, um sincronismo entre as suas atitudes na terra e aquilo que Deus deseja liberar no céu.
e então a vontade de Deus acontece. Então nós podemos às vezes antecipar bênçãos do céu para as nossas vidas, se nós estivermos atentos à maneira com que Deus trabalha. A base do trono de Deus em Ezequiel são elipses, são rodas dentro de rodas. Se você ler Ezequiel capítulo 1, você vai entender a visão de Ezequiel sobre o trono de Deus, que são rodas dentro de rodas. Isso significa que Deus é cíclico. Deus, ele não muda, mas ele se move. E de tempos em tempos ele tem estratégias diferentes para as nossas vidas. E se nós andarmos do mesmo jeito, sem estar atentos àquilo que Deus está fazendo, nós não vamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe o que acontece? Sabe qual é o pior disso? É que as pessoas que estão diretamente ligadas a nós, que são da nossa responsabilidade, da nossa mentoria, da nossa tutoria, para saber a sua esposa, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, acabam também pagando um alto preço por conta da sua inabilidade de ouvir o céu. Ou seja, tem coisas que nós poderíamos estar desenvolvendo na vida das nossas esposas e nós não estamos fazendo porque nós não estamos ouvindo a Deus. Tem coisas que nós poderíamos estar destravando na vida dos nossos filhos, mas não está acontecendo porque nós não estamos andando de acordo com o tempo do céu. Tem coisas que poderiam estar fluindo nos nossos ministérios de acordo com a vontade de Deus e não estão acontecendo porque os ciclos de Deus para nós são coisas que nós não temos nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de conhecimento. Nós andamos em desconformidade, desligados, desvinculados daquilo que Deus está bradando na eternidade. Quantos estão me acompanhando? E aí, por exemplo, coisas que poderiam estar avançando nas nossas vidas não vão para frente, porque nós estamos desligados. E sabe quem é que tem o grande trunfo nas mãos? Sabe quem é que ganha? É o adversário das nossas almas, é o inimigo da cruz. Porque lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz que Satanás, que o anticristo, ele cuidará de mudar os tempos de Deus. E como é que ele faz para mudar o tempo de Deus? Nos prendendo ao nosso tempo, para que a gente não ande em conformidade com o tempo da eternidade, para que nós não estejamos atentos às mudanças que Deus está propondo. Então, se nós estamos vivendo avessos, nós estamos vivendo o tempo do anticristo, já estamos vivendo o tempo que ele determina, porque nós estamos desatentos àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. E é interessante que nós somos a voz, repita assim comigo: eu sou a voz. E se nós permitirmos que a vida nos desgoverne, nós passamos de uma voz e passamos a ser um eco. Nós só somos apenas reproduzimos uma ideia, apenas repetimos, feito papagaio de pirata. Não sei se eu já contei aqui, mas um dia eu fui fazer uma massagem nas minhas costas num quiropraxista, num quiropata, e é o pastor Edson lá do Mevan. E um dia eu cheguei na casa do Edson e eu falei assim: Edson, você tem uma outra sala de massagem aqui do lado? Ele disse: não, pastor. Mas eu estou ouvindo uma pessoa gemendo, tem alguém fazendo massagem aqui, está doendo muito, né? Aí ele falou assim: não, isso é um papagaio que apareceu aqui em casa. E o papagaio ouve os meus pacientes gritarem durante a semana toda, agora ele está imitando os pacientes. Então o papagaio fica, vai, né? Por que, gente, isso? Nós às vezes reproduzimos, nós apenas repetimos, mas nós não entendemos. Nós somos papagaios de pirata. Nós apenas repetimos uma ideia sem entendê-la, e não tem coisa mais terrível, porque a sua vida não anda. Aquela verdade, ela não foi transformadora para você. Aquela verdade, ela não alterou a sua vida interior. Aquela verdade, ela não mudou você de dentro para fora. Você apenas entendeu, apenas soube de uma informação e a repetiu deliberadamente, e isso não tem nenhum teor transformador na sua vida. Então nós precisamos buscar do Senhor uma forma de entender. Sabe que um dos grandes artifícios de Jezabel era justamente calar a voz profética. Talvez você diga: não, o grande artifício de Jezabel era mandar no marido, porque ela mandava em Acabe. Eu concordo com você,
ela também fazia isso. Só que nós não podemos nos esquecer de que ela perseguia os profetas de Deus. E com requintes de crueldade, elas os decapitava. Ou seja, Jezabel, seu maior objetivo era justamente calar a voz divina naquele tempo. E esse espírito, ele ronda os profetas. Esse espírito, ele ronda os homens que deveriam ser a voz de Deus, aqueles interpretadores de tempos dentro da família. E a gente vê isso se reproduzindo no Novo Testamento, quando Salomé, a filha de Herodias, dança para Herodes e perde a cabeça de João Batista numa bandeja. Hoje os profetas estão perdendo a cabeça. E você perde a cabeça para quê? Você perde a cabeça para o pecado, você perde a cabeça para os vícios, você perde a cabeça para a imoralidade, você perde a cabeça para as tentações do dia a dia, você perde a cabeça pelas preocupações, você perde a cabeça por uma série de situações, porque Jezabel, ela consegue esse trunfo de cortar a cabeça. E o que é estar cortado a cabeça? É estar desconectado. Quando nós estamos com a cabeça cortada, nós estamos desconectados do corpo. Isso significa para as nossas vidas que nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, perdemos a capacidade de enxergar a vontade do céu, perdemos a capacidade de falar em nome do Espírito Santo, perdemos a capacidade de interpretar a vida, porque os principais sentidos que dão, na verdade, o verdadeiro entendimento, a verdadeira compreensão da nossa vida estão na cabeça: a audição, a visão, o paladar, onde na verdade nós falamos, a nossa voz que decreta o governo, que decreta a vontade do céu, estão na cabeça. Quando nós estamos desconectados, Jezabel consegue fazer com que esse movimento profético nas nossas vidas, ele acabe. O que é um profeta dentro de uma casa? O profeta dentro de uma casa, ele anda com tanta intimidade com Deus, ele anda com tanta verdade de Deus, que às vezes ele não precisa fazer nada, a própria unção que está sobre aquele ambiente faz todas as coisas. Deus revela para ele o coração da esposa, Deus revela para ele o coração dos filhos, Deus revela para ele quais são os próximos passos em relação ao futuro daquela família. Deus revela para ele as coisas que estão fora do lugar e que precisam ser novamente ordenadas. Então ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar, porque ele caminha em conjunto com a vontade de Deus. É alguém que coopera com o Espírito Santo para o desenvolvimento dos santos dentro da sua família. Então eu quero que você abra comigo em Números 24 e 14, que eu quero falar sobre o que não ser como profeta. Nós vamos falar sobre Balaão. Números 24, versículo 14, diz assim: agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu vejo, pois, não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Olha só, Balaão aqui, gente, ele está inspirado por um oráculo profético verdadeiro, profetizando sobre a vinda do Messias. Ele está falando sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda de Jesus, um rebento da linhagem de Jacó que se levantaria como um governo e o cetro estaria nas suas mãos. Ele está liberando uma palavra messiânica aqui. Então, como é que um homem como Balaão, que anda em contato extremo de intimidade direto com Deus,
que tem um ofício profético, que tem um ministério profético, que entende o seu compromisso sacerdotal com aquela nação, ele, ao invés de usar o seu dom para construir e edificar, ele usa para destruir, porque você sabe, Balaão, ele foi usado justamente para a decadência do povo de Israel. O que ele faz? Ele na verdade revela que existia uma brecha, uma legalidade no povo que era a imoralidade, que se aquele povo de Israel se contaminasse com filhas pagãs de outras descendências, de outras raças, então Deus tiraria a mão dele, então o exército inimigo ganharia a guerra. Quantos estão comigo? Então, como é que ele usa a sua habilidade profética para fins escusos? Ele diz que eu gostaria de falar nessa manhã, porque o falso profeta, ele é profeta igual, só que ao invés de compartilhar a verdade, ele compartilha a mentira. Ele é profeta igual, só que ele trabalha para benefício próprio. E aqui a gente vê que a gente precisa discernir ambientes espirituais. Repita assim comigo: eu preciso aprender a discernir ambientes espirituais. Às vezes, meu irmão, tem uma guerra acontecendo na sua casa. Às vezes o caos se instalou na sua vida. Às vezes a crise está te empurrando para uma situação complicada. Nesse momento, ao invés de se desesperar, de explodir com a esposa, de, sabe assim, às vezes até de soltar os cachorros nos filhos, tentando de alguma forma despressurizar, às vezes a gente acaba descontando em quem não merece. Nós deveríamos correr para o joelho, deveríamos ir para o nosso lugar secreto, para o nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e perguntarmos para o Senhor o que está acontecendo. Porque Deus tem chaves que podem ser compartilhadas com o nosso espírito e que podem resolver conflitos que humanamente não tem jeito. Então aquilo que diante dos seus olhos é uma situação complicada, intransponível, um desafio, um obstáculo, para Deus basta uma palavra. Então nós precisamos discernir ambientes espirituais. Às vezes você vê que o seu filho não está bem, você pergunta e ele não responde, você fala com a sua esposa e não tem nenhuma resposta. Então vai para o Senhor e o Senhor vai revelar o coração do seu filho para você, vai te dizer exatamente o que está acontecendo, e aí você vai ter a palavra certa, a chave certa para abrir aquele coração. Nós às vezes queremos resolver as coisas na força do nosso braço, no nosso tempo, do nosso jeito. Nós queremos nos envolver e nos comprometer com coisas que, sabe, que às vezes a gente acaba atrapalhando o propósito de Deus, porque a gente quer colocar as nossas palavras, as nossas atitudes. Não! Deus tem uma revelação. Nós precisamos ser aqueles que vão discernir ambientes proféticos. Discirna o ambiente do seu lar, discirna o ambiente do seu ministério, discirna o ambiente de trabalho em que você está. Viva por revelação, viva por entendimento. Permita que o Espírito Santo sopre aos seus ouvidos conselhos do céu, que vão fazer com que você enxergue coisas que humanamente você não enxergaria, que você saiba de coisas que, se não fosse na presença de Deus, você jamais saberia. Mas com o Senhor essas coisas ficam evidentes, ficam claras. Quantos estão comigo nisso? E aí a gente precisa discernir alguns ambientes espirituais. Aqui, nesse contexto, deixa eu contextualizar vocês nessa situação de Balaão. O povo de Israel, ele havia destruído os amorreus. A palavra amorreu, ela significa amorru, né? Ela vem dessa raiz chamada amorru, que quer dizer elevado. Não é nem no hebraico, é no aramaico. E ela quer dizer alto, elevado, soberbo. Imagina, eles eram o maior clã daquele lugar da Palestina, e eles tinham lutado muito contra o povo de Deus, e agora o povo de Deus tinha derrubado os amorreus dos lugares altos, né? Porque isso representa nas nossas vidas espirituais o quê? Aqueles que ocupam os lugares altos.
Quando nós precisamos entrar nesse lugar de revelação, de entendimento, de intimidade com Deus, nós não conseguimos transpor aquela barreira, parece que o céu está de bronze. Esse principado é o principado amorreu, é essa representação espiritual desse espírito que impede de nós alcançarmos os lugares de adoração genuína, de conexão direta com o céu, entendeu? Então eles tinham destruído, também tinham destruído os moabitas. Os moabitas estavam chamando o povo de Israel já de boi selvagem. Eles eram conhecidos entre os moabitas. Lembra de ontem quando nós falamos da tribo de Moabe, que é gerada pelo incesto das filhas de Ló? Então esse povo, que era um povo voltado à imoralidade, à carnalidade, estava chamando o povo de Israel de boi selvagem, e que eles comiam o exército inimigo como se comia capim. Isso está falando de força motriz. Eles estavam reconhecendo que o povo de Israel era uma geração que se alimentava de vitórias, era um povo indestrutível, que eles iam amassar como um trator, que eles iam passar por cima, dos moabitas como um rolo compressor, porque eles estavam vencendo todas as guerras. Geograficamente eles estavam no território da conquista. Repita assim comigo: territórios. Lembra que nós temos falado nesses dias sobre territórios, sobre jurisdições, sobre ambientes conquistados, onde nós colocamos ali o governo do reino. Quando um homem se posiciona, ele conquista territórios, ele equilibra territórios, ele mantém segurança nesses territórios. Essas jurisdições são trabalhadas por nós. E aí a gente vê que geograficamente o povo de Israel tinha avançado. Eles tinham avançado no propósito. Eles estavam, na verdade, acampados num triângulo. Era um eixo entre as campinas de Moabe. Imagina, tinham botado os moabitas para correr, depois próximo a Jericó e depois junto ao Jordão. Eles tinham conquistado esse lugar, esse triângulo na geografia. E para a nossa trajetória de desenvolvimento espiritual, isso aponta 3 níveis. Repita assim comigo: 3 níveis. Primeiro, as campinas de Moabe significa nós vencermos a corrupção e a imoralidade, porque os moabitas, eles representam isso. As filhas seduziram o pai, corrupção, e se deitaram de forma incestuosa, concebendo dele imoralidade. Então tudo que tem a ver com a carnalidade, com a imoralidade, o adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia, todos os pecados de ordem sexual que você possa listar, eles estão nisso. Será que nós vencemos esses territórios? Será que se o Senhor fizesse um garimpo da nossa vida, se nós fizéssemos na verdade uma espécie de uma revisão responsável do nosso coração, será que o Senhor encontraria no nosso coração ainda raízes de iniquidade ligadas a isso? Situações ligadas basicamente à desestrutura e à perversão sexual são territórios que Israel tinha conquistado, tinha vencido. Espiritualmente, para a nossa vida, representa isso. Depois fala sobre estar próximo a Jericó. Jericó, você sabe, é o lugar das fortalezas intransponíveis. Quando Josué, ele marcha, né, e ele toca as trombetas para que as muralhas caiam ao chão. Essas muralhas, elas eram a representação do espírito de fortaleza. E isso fala de nós vencermos fortalezas a nível de mente. Nós transpormos as barreiras ligadas à nossa mentalidade, vencermos as barreiras ligadas à nossa mentalidade e dilatarmos a nossa mentalidade para uma mentalidade revelada. A Bíblia fala através do apóstolo Paulo que nós precisamos transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, em Romanos. Isso fala de quê, gente? De nós entrarmos num novo nível, num novo lugar no Espírito. A palavra metanoia, ela é a junção de 2 termos, meta e nous. Meta fala de expansão e nous fala de mentalidade. Então, quando nós falamos de metanoia, nós estamos falando de nós expandirmos o nosso pensamento. Quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, essa palavra luz, ela não é a luz da candeia, ela é a luz da iluminação do entendimento. Jesus veio para trazer inteligência para os homens, sabedoria, conhecimento. O que é crescer no entendimento do reino de Deus?
é compreender o reino na sua totalidade. Isso vai fazer com que a sua mente seja expandida e as fortalezas a nível de mente. O que são as fortalezas, gente? As crenças limitantes, são os valores preconcebidos, são as estruturas diabólicas que Satanás conseguiu incutir na nossa mente, ligadas às nossas experiências lá no passado, que nos impedem de avançar. De acordo com os abusos que você sofreu, com a violência que você recebeu, às vezes com o abandono, às vezes com a orfandade, às vezes com a falta de paternidade, isso foi desenhando você até os dias de hoje, e talvez estruturado nessa montanha de dores, nessa montanha de cicatrizes, de ferida, você construiu a sua identidade, e hoje tem fortalezas que te impedem de avançar. Então Deus aqui, Ele faz com que o povo de Israel vença também Jericó. E aí fala junto ao Jordão. E aí nós temos falado muito sobre Jordão, inclusive hoje quando nós abrimos, o irmão trouxe essa palavra novamente, de que nós estamos diante do Jordão, a divisão de um termo para um outro termo. A divisão do Jordão sempre vai falar de um lugar em que nós vamos chegar, em que até ali os nossos recursos da alma, eles foram necessários, eles foram aproveitáveis, eles serviram para um determinado tempo, mas vai chegar um tempo que eu vou ter que transpor o Jordão, e passando esse termo eu vou ter que viver uma vida no Espírito, eu vou ter que acessar esse lugar no Espírito, e o Jordão ele representa isso, essa passagem de um termo para um outro termo. E aí em Números 22, versículo 2, vai falar que Balaque, ele se junta com os moabitas e com os midianitas, e ele faz uma aliança tríplice contra o povo de Deus. Então o que ele faz? Você vê aqui Balaque representando, a corrupção, os moabitas a imoralidade, e os midianitas esse empecilho, na verdade de impedir que o povo avance, é o espírito da fortaleza. E aí o que eles querem? Eles querem descobrir um ponto na nação de Israel que tenha corrupção moral, para que eles possam causar confusão e rebeldia, e eles consigam então uma porta aberta para vencer a guerra. Quantos estão me acompanhando nesse contexto? Então isso aqui é o que nós desenhamos como o contexto em que nós estamos vivendo. Agora tem alguns textos que são neotestamentários e que falam da postura de Balaão. Eu queria que você abrisse comigo 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quero que você preste muita atenção nesses 3 versículos que eu vou citar aqui com vocês. O outro lá está em Apocalipse 2:14. Vai lá para Apocalipse 2:14. Que diz assim: mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem? De Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E aí o terceiro texto está em Judas capítulo 1, versículo 11, que diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se nós tivéssemos que arrancar desses 3 textos uma palavra-chave, no primeiro versículo, que é de 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, nós tiraríamos a palavra caminho, porque diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Se nós tivéssemos que tirar uma segunda palavra do versículo 2 lá de Apocalipse que a gente leu, a gente tiraria a palavra doutrina, porque diz o seguinte: mas umas poucas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E o terceiro ponto é a palavra erro,
Porque diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, e se jogaram no erro de Balaão. Então nós temos 3 palavras aqui, que de forma neotestamentária nos mostram um caminho de revelação, um teor de revelação. A primeira palavra é caminho, a segunda palavra é doutrina, e a terceira palavra é erro. Repita comigo: caminho, doutrina e erro. Então 3 coisas ficam registradas na cultura. E quando eu falo cultura, eu falo na sua família, eu falo no seu ambiente de trabalho, eu falo no seu ministério. 3 coisas que você vive como profeta ficam registradas na sua vida. O ser humano, ele guarda três aspectos que são progressivos, e ele consegue liberar esses 3 aspectos. O primeiro dele é o erro. Os seus acertos e os seus erros são memoriais. Os seus erros e os seus acertos registram no coração das pessoas um tempo. Então muitas vezes as nossas escolhas, ao invés de nós escolhermos o que é santo, escolhemos o que é profano. Ao invés de escolhermos aquilo que é certo, escolhemos o que é errado. Ao invés de escolhermos aquilo que é bom e agradável a Deus, escolhemos aquilo que é pecaminoso. Essas escolhas causam e desenvolvem uma mente desviada. Repita assim comigo: o erro desenvolve uma mente desviada. Se o seu filho ver você sucessivamente errar numa determinada área, você está ensinando para ele um erro, uma escolha de vida pautada numa mente desviada. O que é uma mente desviada? Uma mente desfocalizada, uma mente pecaminosa. Lembrem-se de que eu falei que a palavra pecado é sair do foco, é estar desalinhado. Então quando nós estamos desalinhados, quando nós erramos sucessivamente numa mesma área, nós estamos construindo num ambiente em que nós estamos mentes desviadas, tanto na vida das esposas, dos filhos, dos discípulos na igreja, dos seus liderados na empresa, em qualquer lugar em que você esteja. Se você estipula um estilo de vida pautado no erro, você constrói mentes desviadas. Quantos estão comigo? Segundo ponto é o ensino. Repita comigo: ensino. O que é ensinar, gente? É dar exemplos através de valores. O ensino, ele é pautado não somente na educação formal, mas ele é pautado na inspiração de uma postura. Então as pessoas olham para você e elas referenciam você. Eu sei que nós podemos ter muitas referências inspiradoras. Eu particularmente tenho pessoas que eu olho e admiro, e são pessoas que particularmente ministram ao meu coração, porque o seu exemplo de vida são exemplos de vidas que eu desejo desenvolver. Só que eu entendo que o único modelo para a minha vida é Cristo, porque a palavra modelo vem de molde, vem de forma, e se tem uma forma que eu preciso me adaptar é Jesus. Então eu preciso entender que o meu modelo é Jesus, mas referências eu posso ter muitas, mas eu também sirvo de modelo de referência para uma geração. Onde quer que eu pise a planta dos meus pés, tem pessoas me observando. Eu sou alvo de uma multidão de testemunhas. As pessoas estão olhando a estrutura do meu caráter, as palavras que saem da minha boca, as atitudes que eu cometo, como eu me movimento. Tudo que eu faço deixando exemplo, deixando uma referência, deixando um modelo. E isso vai construindo um ensino. Se eu viver o ensino de Balaão, eu vou ter um ensino e uma instrução corrompida. Se eu tiver um comportamento profético que seja corrompido, eu vou deixar também uma instrução corrompida, eu vou deixar um ensino corrompido. E isso é muito sutil, porque às vezes eu estou ensinando coisas através do meu comportamento que denigrem a imagem de Deus. Eu estou ensinando coisas que desviam as pessoas do verdadeiro caminho. Eu estou ensinando coisas que são bases heréticas. Eu estou ensinando coisas que as pessoas olham e elas aprendem com aquilo, mas eu estou desviando todas elas do caminho. Isso é altamente destrutivo. E por último, repita assim comigo: o seu caminho. Isso fala de um exemplo de vida.
Aí já parte para uma outra coisa. Antes você ensinava valores, agora você ensina um estilo de vida, um modo de pensar, um modo de viver, um modo de agir, um estilo de conduta. Ou seja, você transfere mais do que informação, você transfere o coração, e as pessoas agora estão olhando para você. Então tudo começa com o erro. Repita assim comigo: erro. Então quando eu erro, eu crio um ensino, e criando um ensino, eu construo um caminho. Então eu posso estar errando de uma forma, a criar um ensino, deixando um aprendizado para as pessoas, e criando um caminho que não é o verdadeiro caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. Então talvez eu esteja criando o caminho que não leva ao verdadeiro. Então, como é que eu tenho conduzido a minha vida profética? De que maneira eu tenho conduzido a minha vida profética dentro da minha família? Na base do erro ou na base do acerto? Na base do ensino, dos exemplos de valores que são ligados ao reino de Deus, ou a corrupção dos valores caídos? Será que eu estou ensinando o caminho verdadeiro, ou eu estou ensinando os meus atalhos? De que maneira eu estou conduzindo as pessoas? E o que você constrói, aquilo que você ama, vai servir de inspiração para as futuras gerações. É o que você tem deixado como legado. Repita comigo: legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Talvez o meu pai tem 87 anos, ele foi trabalhador portuário, ele não nos deixou bens, ele não nos deixou fortunas. Ele não vai deixar, quando ele partir dessa terra, uma herança sólida, gigantesca, não. Mas ele deixou um legado. Com ele eu aprendi muitos valores. Meu pai tem 87 anos, a conta vai vencer dia 10, dia 5, ele está pagando. Ele é um homem que o compromisso é feito no fio do bigode e no aperto de mão. Não precisa nem assinar nada. Porque se ele assumir um compromisso com você, tenha certeza, ele vai cumprir. Ele é um homem do sim, sim, do não, não. Um homem transparente, um homem verdadeiro, simples, humilde, quase não teve estudos, mas os valores de vida que ele reúne podem transformar uma geração. Hoje ele tem bisnetos, e os bisnetos olham para o biso e sabem que o biso é um homem de Deus. Os bisnetos olham para o biso e sabem que o biso é um homem de verdade. Então, que tipo de modelo nós estamos deixando? Porque o erro leva a um ensino, e o ensino leva a um caminho. O seu erro, meu irmão, pode servir de balizador ou de modelo, mesmo que ruim, para os que te seguem, porque eles podem escolher e reproduzir os teus pisões de bola. Os mesmos lugares que você caiu, as futuras gerações podem cair, porque você deixou um legado de iniquidade, você deixou um legado de maldição, você não deixou um legado de bem-aventurança, você não deixou um legado de esperança, você deixou um legado de queda. Então o que você ensina vai servir de doutrina para a vida das pessoas que te seguem. Repita assim comigo: o que eu escolho de vida vai servir como modelo para as futuras gerações. E o que são os falsos profetas? Os falsos profetas, eles representam uma geração que tem um dom, mas perdeu a autoridade. Repita assim comigo: dom sem autoridade. Meu irmão, não tem coisa pior para um homem de Deus que ele viver com a sua vida pautada no dom, no talento, e ele não ter autoridade para sustentar aquilo que Deus deu. Não tem coisa pior do que para um homem ele ter um comportamento religioso diante dos outros, em que ele seja o santarrão, mas quando ele sai de diante dos irmãos, ele atravessa aquela porta para sua casa, ele se transforma num demônio. As suas atitudes não andam de comum acordo com aquilo que ele professa. Ele é um santo diante dos outros, ele ora pelas pessoas, as pessoas caem, ele profetiza, ele fala em línguas, ele dirige grupos,
ele prega a palavra, ele faz evangelismo, ele está envolvido com o social, ele é uma pessoa extraordinária, ele é um grande líder, ele tem carisma, ele envolve os outros, mas dentro dele é um sepulcro caiado, existe um corpo em estado de decomposição fedendo, porque dentro dele não tem verdade. O falso profeta é esse, ele tem o dom, mas ele não tem mais autoridade para sustentar o dom. Meu irmão, antes do dom existe uma palavra chamada caráter. Se nós não formos homens de caráter, o que significa a palavra varão? A palavra varão significa um senhor respeitável. Se nós somos varões valorosos do Senhor, essa palavra sobre nós significa que nós somos senhores respeitáveis. Ou seja, nós temos uma estrutura de caráter que anda em conformidade com aquilo que nós professamos, com o estilo de vida que nós adotamos. Porque não tem coisa pior, o que gere pior exemplo do que, sabe, do que não ter conexão. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. E a Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias seriam os falsos profetas, que eles se levantariam com doutrinas de demônios e ensinos corruptos e que desfigurariam o governo do reino de Deus. Quantos estão comigo? Então será que nós estamos contribuindo com o anticristo? Nós nos tornamos falsos profetas, nós achamos que os falsos profetas, eles vão subir nas plataformas das igrejas e eles vão pregar mentiras. Esse é o estilo ícone que nós temos na nossa cabeça, que eles vão arrastar multidões, eles vão confundir os santos também. Só que não se esqueça, o falso profeta está dentro das casas, nos lares. O falso profeta está nas famílias, sobre os filhos, sobre a esposa. O falso profeta está nos bancos das igrejas, disseminando o falso ensino através do seu estilo de vida. Quantos falsos profetas nós temos hoje? Por que o evangelho está tão defraudado? Por que o evangelho está tão contaminado? Por que as pessoas já não acreditam mais no evangelho? Porque homens que deveriam ser homens verdadeiros, íntegros, sinceros, que deveriam realmente viver aquilo que pregam, na verdade, vivem completamente diferentes. Não é compatível. Não é compatível. Repita assim comigo: o reino é um lugar de verdade. Então as nossas pregações, elas precisam ser autênticas. Ou seja, o que é autenticidade? É aquilo que eu prego aqui em cima, eu vivo aqui embaixo. Aquilo que eu falo aqui em cima, eu vivo aqui embaixo. Eu sempre digo que com um gel no cabelo, uma Bíblia debaixo do braço, meia dúzia de versículos decorados, todo mundo fica uma bênção aqui na frente. Mas eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver quando o carro prende você no trânsito. Eu quero ver quando a sua esposa está naqueles dias pré-menstruais, com TPM, e te tira a paz. Como é que você reage? A minha eu sei exatamente quando ela está na TPM. Ela me faz uma lista de coisas para fazer em casa. Prego para pregar, parafuso para apertar. Sabe, tem lista de coisas para fazer em casa. Eu digo, é TPM? É TPM. Sei exatamente. Como é que você reage quando seus filhos se desviam do caminho? Porque nesse dia a dia, é nessa rotina, é nesse cotidiano que a nossa unção profética, ela precisa ter validade. Não é só aqui em cima, é no dia a dia. Então, isso é andar em conformidade com aquilo que nós pregamos. Nós andarmos em conformidade entre o que nós vivemos e o que nós pregamos. Isso, gente, não é justiça própria. Isso não é excesso de zelo. Isso não é religiosidade, isso é temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é temor a Deus. É entender que tem coisas que você não pode negociar, que tem princípios que você não pode abrir mão. A palavra de Deus, ela pode estar acima de mim, mas uma vez que eu a entendo, eu preciso absorver essa verdade e transformar ela numa ação prática na minha vida.
Tem gente que diz assim: eu não prego tudo que eu vivo, eu prego tudo que eu creio. Não, nós precisamos pregar o que nós vivemos e que o nós cremos. Uma vez que você crê, você vive. E não existe nada mais perigoso do que dizer o que Deus não disse. Para um profeta não existe nada mais perigoso do que dizer o que Deus não disse. Por que você acha que Deus vai estar validando isso? Você acha que Deus vai estar avalizando essa situação? Você acha que Deus está assinando embaixo das coisas que você faz e que não tem nenhum tipo de legitimidade, porque a sua vida é totalmente desconexa daquilo que você prega? Infelizmente, nós homens, a gente desenvolveu uma arte muito peculiar, a de fingir virtudes. A gente finge que tem valores, finge que tem virtudes, finge que tem qualidades, finge que tem crenças. E às vezes a gente acaba criando um ambiente tão fraudulento, tão falso à nossa volta, porque a gente exige do outro que o outro viva coisas que a gente não vive. A gente prega para o outro coisa que não é verdade na nossa vida. A gente ensina para o outro aquilo que não é uma prática na nossa vida. Onde nós chegamos? Que nível de hipocrisia é esse? E que nós alcançamos essa habilidade de fingir, de fazer com que as pessoas acreditem numa mentira. E aí a gente deixa de perceber a nossa falsidade e vai mentindo com sinceridade. Eu minto, pastor, mas eu minto de forma sincera. Tem verdade na minha mentira. E a gente está falando de aproveitadores, de oportunistas, que usam Deus ao invés de sentir o prazer de ser usado por Ele. Tem gente que sente que ao invés de ser usado por Deus, de sentir a alegria de ser usado pelo Senhor, porque isso é um privilégio, eles usam Deus para dar base para as suas movimentações falsas. O que é uma movimentação falsa? Por favor, nunca crie dois personagens. Nunca crie em dois papéis. Não deixe nunca isso acontecer com você, de você ser alguém dentro da esfera da fé, diante dos seus irmãos e na sua casa, você ser completamente diferente, ou quando você está sozinho, ou você está diante do espelho, não haver nenhum tipo de conformidade com aquilo que você professa. Porque profetas que amaldiçoam, ao invés de abençoar, nós temos aos montes. Porque todas as vezes que você libera falsidade sobre as pessoas, você está compartilhando demônios de natureza correspondente. Ou seja, aquilo que está sobre a sua vida acaba escoando sobre a vida dos demais, porque assim como é o líder, assim também é o povo. Quando você coloca a mão sobre a cabeça de alguém e ora, você está transferindo, Hebreus capítulo 6, isso é um princípio rudimentar da fé, é um rudimento do Evangelho. A imposição de mãos. Você está transferindo aquilo que você é. Se você é verdadeiro, você vai transferir verdade. Agora, se você é falso, você está transferindo falsidade. E nós precisamos refletir Deus no exercício do nosso ofício. Nós precisamos ter responsabilidade para lidar com o nosso encargo. Porque nós podemos estar sendo um canal de destruição. Se nós focarmos somente no nosso dom, nós vamos contaminar o povo de Deus e nós vamos atrapalhar o cumprimento do propósito de Deus na vida das pessoas. Porque Balaão é essa contradição viva, ele é o exemplo bíblico de que isso acontece. Ele ora e faz uma aliança com as trevas, e ele ora e faz uma aliança com Deus. Ora ele está com o pé nas trevas, ora ele está com os pés na luz. Ora ele está com o dom totalmente contaminado, carnalizado, e outra hora ele abre para falar uma profecia messiânica. São níveis completamente diferentes. Não há coerência, repita comigo, coerência. Algumas vezes, pelas inclinações carnais, nós somos posicionados do mesmo jeito. A gente começa a se associar às obras infrutíferas das trevas.
Sabe por quê? Somente porque elas trazem vantagem e benefício. Que tipo de vantagem? Porque um dia, lá atrás, na nossa vida, deixa eu explicar para vocês. A gente teve um testemunho muito forte de transformação. Porque nós não tivemos pai, nós vivemos a orfandade, nós tivemos uma infância difícil, nós vivemos a rejeição, nós tivemos vários abusos e violência e situações vexatórias que nos humilharam e que arrancaram a nossa identidade. Então cresceu dentro de nós a rejeição, a orfandade, a necessidade de aprovação. E quando eu venho para Jesus, eu enxergo no dom uma possibilidade de quê? De ser valorizado. E aí eu começo a usar o dom para que as pessoas acreditem que eu sou bom. Eu começo a usar o dom para que as pessoas acreditem que eu sou perfeito. Eu começo a usar o dom para as pessoas acreditarem que eu sou o cara. E aí essas palavras de afirmação, porque nós somos concupiscentes por afirmação, a gente ainda tem o ego ressaltado, a gente quer massagem nas nossas emoções, a gente quer que alguém diga que a gente é valioso, a gente quer que alguém reconheça o nosso ministério. Então se a gente tiver dom, vai ser ótimo, porque daí todo mundo vai olhar para a gente e vai entender, pô, esse cara é santo, esse cara é diferenciado. E aí a gente começa a usar o dom para o quê? Para massagear o nosso ego não tratado do passado. Porque quem tem que suprir as nossas carências é Deus. Quem tem que suprir as nossas necessidades é o Senhor. Então a gente começa a usar onde bem lhe convier, onde estiver mais interessante, quem favorece o lado. Nós estamos falando de um profeta que conhecia as Escrituras, mas rejeitava em seu coração a maior parte delas. Sabe o que acontece com esse tipo de profeta? A gente acaba usando da Bíblia o que é interessante para nós, e o que não é interessante a gente rejeita. Disso tem aos montes dentro do Evangelho. A gente toma para nós somente aquilo que nos favorece, aquilo que nos confronta a gente detesta. Sabe a caixinha da promessa? Você tira e se dá um versículo bom, ai que legal, Deus gosta de mim, até guarda o versículo dentro da Bíblia. Aí tira aquele outro versículo da caixinha da promessa lá e sai um versículo pesado para você, você devolve para a caixinha. Por quê? Porque a gente quer palavras que adulem a nossa emoção, que adulem o nosso ego, que massageiem a nossa egolatria. Mas a gente não quer nenhum tipo de palavra que confronte as nossas estruturas contaminadas, que confrontem as nossas vulnerabilidades. E ele era um profeta incomum, ele misturava a adoração a Deus com as práticas pagãs. E ele vendeu a sua fé para Satanás, porque ele falava o que Deus dizia, mas sob a influência de quem? De Baraque, dos Moabitas e do governo da perversão e dos midianitas. E ele recebe os presentes. Não é errado você ser honrado, mas você não pode usar isso como base para se movimentar. Sabe o que acontece? O falso profeta também ele usa o dom para benefício próprio, porque ele profetiza o que as pessoas querem ouvir, e isso agrada as pessoas, e as pessoas o que? Soltam dinheiro. Desse tipo de profeta tem aos montes também, pendurados como chaveiros de empresários, que tem a oração em casa, onde aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus vão lá só receber uma oração e uma palavra que o quê? Que traga refrigério para a sua alma e que diga o que elas querem ouvir. E elas nem sabem, mas esse profeta está trabalhando em benefício próprio, está trabalhando pelo dinheiro, está trabalhando pela riqueza. Ele recebe presente em troca daquilo. Ele tinha a revelação de Deus. Por quê? Porque ele chamava o Deus pelo nome, de forma pessoal. Sabe que nos escritos do Mar Morto ele é citado como um homem que andava com Deus, mas buscou seus próprios interesses. E a história indica que ele era o iniciante daquela ordem zoroástica, lá na Pérsia, porque ele treinou os magos da Babilônia e deu origem a todos os magos do Oriente, inclusive que vieram ver Jesus no nascimento. Então, existem crenças que acreditam que Balaão ele deu origem a esse grupo de pessoas.
Mas se nós não estivermos dispostos a viver o que nós pregamos, a gente vai ter que diminuir o nível da nossa revelação. Porque mais vale pregar simples, mas pregar a verdade, do que pregar uma coisa astronômica, que na verdade não é a verdade para a sua vida. Eu prefiro uma palavra simples, mas que seja a verdade do coração, que seja fruto da sua revelação, que seja autêntica, do que talvez a mega ultra power revelação, que não tem nada a ver com você. Você copiou do YouTube, você achou no Google, e agora você está passando para todo mundo. Volto a dizer, papagaio. Repita comigo, papagaio. Balaão teve experiências sobrenaturais com Deus, a ponto da mula confrontar. Repita assim comigo, a mula confrontou. Quando Deus levanta a mula, meu irmão, é porque a coisa já está feia. Quando Deus tem que levantar a mula, quando Deus tem que arrumar corvo para dar comida, quando o profeta tem que descer de montanha, quando o grande peixe tem que engolir para vomitar na praia, porque a coisa está muito feia. E a mula é isso. Deus, Ele tem que levantar o improvável. Por quê? Porque o funcionamento está deficiente. Então Deus sempre levanta o improvável quando o funcionamento está deficiente. Por que nós temos visto várias movimentações proféticas improváveis acontecendo ao nosso derredor? Porque aquilo que era para funcionar de maneira genuína está corrompido. Aí Deus tem que levantar de outras formas, porque Ele disse que até as pedras clamariam. Porque se não houver profeta alinhado com Deus, não adianta, Deus vai levantar a mula vai ser necessária. E tem uma coisa interessante, eu quero que você abra comigo Gênesis 49, 14 e 15, porque a mula falou com Balaão, né? Gênesis 49, 14 e 15 diz assim: Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Aqui está falando de quem? Da mula, do jumento. Está falando da tribo de Issacar. E a Bíblia diz que ele seria um jumento com ossos fortes, descansando sobre as fronteiras da cidade. Onde Jesus subiu, gente, quando ele entrou na cidade de Jerusalém? Em cima de um jumento. Jesus entrou em Jerusalém pelo lado oriental, sentado sobre um jumento. Ou seja, o Senhor deseja adentrar os nossos templos com ministérios proféticos que sejam maduros. Deus está levantando os jumentos, Deus está levantando as mulas, Deus está levantando a tribo de Issacar, que era habilidosa em entender os tempos e as estações, era uma tribo profética alinhada. Deus está levantando aquilo que é perfeito, aquilo que vem da palavra teleios, aquilo que é inteiro, que é maduro, que é um fruto pronto, que pode ser apanhado do pé. Por quê? Porque nós estamos nos movendo ainda de forma fraudulenta. Agora tem uma coisa interessante, o seu ofício era alinhado, mas o caráter não. Repita assim comigo, ofício alinhado, caráter alinhado. Eu não posso ter um ofício alinhado e um caráter corrompido, porque a palavra de Balaão, ele diz assim, lá aquele primeiro versículo que nós lemos de Números, diz assim: eu sou aquele que traz a palavra. Essa é a profecia de Balaão, ou seja, ele tinha identidade. Repita comigo, identidade. Aí ele diz também que é filho de Beor, ele tinha o que? Filiação. Repita comigo, descendência. Ele tinha uma origem. E ele diz o seguinte: daquele que os olhos veem claramente, ou seja, ele enxergava Deus, ele conhecia a eternidade. E ele continua dizendo, daquele que ouve as palavras de Deus, ou seja, ele tinha audição, ele conseguia ouvir o que Deus queria. E ainda continua dizendo, aquele que tem o conhecimento do Altíssimo, ou seja, ele tinha espírito de sabedoria e de discernimento. Aquele que recebe a visão do Todo-Poderoso, ou seja, a sua visão era espiritual. Aquele que cai prostrado, ou seja, ele era humilde. Aquele que vê com clareza, ele tinha foco e tinha entendimento. Mas o que acontece? Ele compreendia, mas não via. Porque não adianta ter isso tudo e ser falso. Não adianta ter tudo o que precisa e usar de maneira vã. Não adianta ter uma identidade para funcionar
mas não ter uma identidade para ser. Repita isso comigo: não adianta eu ter uma identidade para funcionar, sendo que eu não tenho uma identidade para ser. Ou seja, eu não sou autêntico. Não adianta ter uma origem, uma filiação, uma descendência de uma paternidade terrena, mas desconectado de uma paternidade espiritual. Não adianta ter o conhecimento do Deus, porque ele conhecia as coisas ligadas à eternidade, mas ele jogava isso em benefício próprio. Não adianta ter uma audição espiritual, se a mesma porta que ele abre para Deus, ele abre para o diabo. Não adianta ele ter um espírito de sabedoria, de discernimento, se ele usa esse dom para destruição. Não adianta ele ter uma visão espiritual, se ele caminha em realidades espirituais perigosas. Não adianta ele ser humilde diante de Deus e egoísta diante das pessoas. Não adianta ele ter foco e entendimento, se isso serve somente para manipular os outros. Ele compreendia, mas não via, porque ele usava tudo isso para o cumprimento do seu propósito. Como você tem usado a sua unção profética? Você tem sido o Balaão ou tem sido a mula? Muitas vezes é necessário ser o jumento. Muitas vezes é necessário ser aquele que Jesus vai poder subir em cima, sentar-se, usar como arreio. Será que Jesus pode montar em nós? Será que Jesus pode subir em nós? Será que Jesus pode nos usar como estrutura para acessar lugares importantes? Ou nós vamos usar a nossa unção profética para destruir, para corromper? Deus espera que nós, homens, voltemos a ser profetas, e nós voltemos a ter alinhamento em tudo aquilo que nós dissemos. Fique de pé. Repita assim comigo: coerência. E hoje a minha proposta de arrependimento é outra. A minha pergunta para você, antes de você vir aqui à frente, é a seguinte: como é que você tem usado o seu ministério? Como é que você tem usado o seu dom? Como é que você tem usado o seu talento? E às vezes você vai dizer assim: pastor, eu tenho dom, mas eu nem uso. Eu tenho talento, mas eu nem coloco à disposição. É um erro também. Você tem medo de colocar à disposição de Deus aquilo que Deus entregou para a sua vida. E esse é o momento de nós nos arrependermos da maneira com que nós temos conduzido a nossa vida, da maneira com que nós temos conduzido o nosso chamado, da maneira com que nós temos levado a nossa vida profética. E você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu quero remir o meu chamado, eu quero remir o meu dom, eu quero que ele seja usado somente para ti, e seja usado de maneira autêntica, verdadeira. Mas para isso você vai precisar de muita coragem, para sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque isso não está estruturado na sua reputação, isso está estruturado no seu caráter. Seja ousado nessa manhã. Permita que o Senhor venha trazer fogo sobre o seu dom, para refinar o seu dom.